Boa noite. Ninguém está uma boa noite? Vocês vão falar boa noite só para ele, quando ele falar assim, hoje é a noite que o Senhor nos fez, tarará, tarará, ele vai falar. Bom, antes dele começar rapidinho, eu só vou falar um pouquinho dos materiais. Nós temos 11 DVDs dublados em português, né, disponíveis para vocês aprenderem mais, porque como é só um assunto por noite, então não dá tempo de falar todo a gama de conhecimento que ele tem. Hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto, fundamentos. Por que é importante para o cristão saber a respeito do criacionismo e evolucionismo? Qual é a diferença que vai fazer na tua vida, na minha vida? E normalmente ele fala só 30%, 40% no máximo do assunto que está no DVD. Então, se você tiver interesse, né, nós estamos introduzindo este ano esse DVD. Maringá é o primeiro lugar que a gente está apresentando esse DVD, né? Tem vários assuntos novos, porque a última vez que ele esteve aqui, acho que foi há 3 anos atrás, então tem vários DVDs novos que vários de vocês não conhecem. Então, nós temos a mesa ali, né? Lembrando que o ministério dele é sustentado pela venda dos materiais. A gente gosta de reforçar bastante que ele não cobra para vir na igreja, ele não cobra para fazer nenhuma palestra, mas é necessário, né, que ele tenha o dinheiro para poder cobrir as despesas e voltar outras vezes. E daí nós temos os livros também, vários de vocês já conhecem, né? Criação versus Evolução, ele é um livro para leigos, ele fala sobre assuntos científicos de uma forma muito simples, muito fácil de ler. Nós temos só mais 6 exemplares, e aí acaba os livros que nós trouxemos para Maringá. Quem comprou hoje, comprou, a partir de amanhã já acabou, né? E nós temos as festas judaicas do Antigo Testamento. Ele tem uma experiência grande de ter vivido no meio da comunidade judaica onde ele cresceu. Então, ele participou de várias festas que a comunidade fazia, e por isso, ele então escreveu, é um guia de estudo, não é um livro para você ler como esse outro. Pegue a Bíblia, você vai estudar as festas, e daí você vai ter uma compreensão melhor sobre este assunto. Ok? A gente não vai falar de todos os materiais, porque vai gastar muito tempo, e daí perde tempo do assunto. Ele vai falar sobre ele, né? Então eu já vou passar a palavra para ele. Thank you. Welcome. Well, good evening. Boa noite. Apparently not. Falei para vocês. Aparentemente vocês não estão com uma noite boa. Did you have a hard day? Foi um dia difícil hoje? Have you forgotten what the Bible says? Você esqueceu que a Bíblia fala? This is the night the Lord has made. É a noite que o Senhor nos fez. You shall rejoice in it. Você deve se alegrar nela. That's a commandment. É um mandamento. That's not an option. Não é uma opção. So let's try that again. Vamos tentar de novo. Boa noite. They like you better. They can't do that. Okay. Ele falou, eles podem fazer, né? Aí eu disse, eles gostam mais de você do que de mim. You just needed a little rehearsal. Só precisou, né, um treinamento, né, para fazer. Well, tonight we're going to be talking about foundations. Então hoje nós vamos estar falando sobre fundamentos. The importance of creation versus evolution. A importância desse tema, criação versus evolução. Now, I'm very glad to be back with you. Eu estou muito feliz de estar de volta aqui. Of course, we were here 3 years ago, Claro, né, nós estivemos aqui 3 anos atrás and we missed you. e nós sentimos falta de vocês. And we are back, E daí nós estamos de volta and very glad to see your growth. e estamos muito felizes de ver o crescimento de vocês. I remember the old building, and Eu lembro do prédio velho que é ali do lado, né? so we're glad to see the Lord is blessing. E eu então fico feliz de ver as bênçãos do Senhor sobre vocês. And some of you were at those meetings, E alguns de vocês estiveram comigo 3 anos atrás. but I know that we have some new people as well. Mas eu sei que tem novas pessoas. So let me just remind you. Então eu quero só relembrar vocês. I used to be an evolutionist. Eu já fui evolucionista. I believed it. Eu acreditava nisso. I taught it Eu ensinava sobre isso. from the 7th grade to the university. Desde a 7ª série até nível universitário.
During all that time, I was never taught that there was a perfectly valid scientific alternative to the theories of evolution. E nesse tempo nunca foi dito para mim que existia uma outra alternativa, além de todas as teorias do evolucionismo. I was never taught that there was an alternative evolution. I was indoctrinated, I was not educated. Então, nunca foi ensinado para mim nada diferente além do que a evolução. Então, eu não fui educado, eu fui doutrinado. When we talk about creation versus evolution, we're talking about the question of origins. Quando nós falamos sobre a questão da evolução e criação, nós estamos falando sobre a questão das origens. The word origins means creation or evolution. A palavra, origem, ela tem o significado de criação ou evolução. It deals with how did we get here? Ela está lidando com a questão de como que nós viemos parar aqui. Ultimately, there are only two possibilities. No final, nós chegamos só a duas possibilidades. Either we came about through a naturalistic, mechanistic method of eternal mass, energy, and time, and the God of random chance. Ou nós viemos para cá numa questão mecânica, naturalista, em que tempo, espaço e matéria, ela é constante. Or we came about through a supernatural process. Ou nós viemos até aqui de uma forma sobrenatural. That there's a eternal creator God Que existe um Deus eterno, criador, that brought it all into existence. que trouxe todas as coisas à existência. And of course, I would say at one time. And I would say did that at one point in time. Então, que eu diria, que em uma época, em um tempo. Now, I have always been a seeker of truth. Eu sempre busquei a verdade. I'm not a seeker of knowledge. Eu não busco conhecimento. Now, I have 2 doctorates. Eu tenho 2 doutorados. I got a head full of knowledge. Eu tenho a cabeça cheia de conhecimento. But that's not what I'm interested in. Mas não é isso que o meu interesse está. I'm interested in truth. Eu sempre tenho o interesse na verdade. How many would you, if you would agree, Quantos de vocês concordariam if you get on the internet, que se você estiver navegando na internet, half the knowledge there is fake? metade das informações que você vai receber na internet, ela é mentira. Hello? Agreed? Você concorda? So be careful. Então tenha muito cuidado. Do not seek knowledge, Então não busque conhecimento. because there's a lot of junk, fake knowledge. Porque tem muita porcaria que acaba sendo mentira, disfarçado de conhecimento. But seek truth. Mas busque a verdade. How are we to worship the Lord our God? Então, como que nós temos que adorar o nosso Deus? Doesn't the Bible say we are to do it in spirit A Bíblia não fala que nós temos que fazer isso em espírito and truth? e verdade? It's a 2-part process, Então é um processo de 2 partes. not a 1-part process. Não é um processo de uma parte só. In spirit É em espírito and in truth. e verdade. It's to be balanced, Então nós temos que ter um balanço nisso. 50-50. 50% de cada. Many people are good at worshiping God in spirit. Muitas pessoas são muito boas em adorar a Deus no espírito. How many emphasize the other 50% truth? E aquela questão dos 50% da verdade? Quem sabe? And when I was an evolutionist, I was seeking truth. Então, enquanto evolucionista também eu buscava essa verdade. Initially, I thought I had found truth in evolution. E inicialmente eu achei que eu tinha encontrado a verdade na evolução. I earned my science degrees as an evolutionist. Todos os meus diplomas foram, eu fiz os meus cursos como evolucionista. But because I was willing to learn, I was willing to change. Mas porque eu tinha no meu coração a disposição de aprender, então eu tinha a disposição de mudar. Did you hear that? Você ouviu bem? Because I was willing to learn, I was willing to change. Porque eu tinha essa disposição de aprender, então eu tinha a disposição para mudar. If you are not willing to learn, Então, se você não quer aprender, you will never be willing to change. você nunca vai querer mudar. And because I was willing to learn, Então, porque eu tinha esse desejo de aprender, because I was legitimately seeking truth, porque no meu coração eu realmente estava buscando a verdade. at the age of 27, in a search for truth, Então, com 27 anos, buscando essa verdade,
I became a Christian. eu me tornei cristão. But of course that meant that I had a huge problem. Mas aí, então, eu cheguei à conclusão que eu tinha um problema muito sério. Can you imagine why becoming a Christian was a huge problem? Você pode falar para mim por que eu me tornando cristão eu tinha um problema grande? No? Não? Você não sabe meu problema? Well, it was a huge problem. Era um problema enorme. When I got saved, it just made me a saved evolutionist. Porque quando eu me tornei cristão, eu me tornei salvo, eu só me tornei um evolucionista salvo. Hello? I had a problem. Eu tinha um problema. How do you teach evolution and have a personal relationship with the creator of the universe? Como que você vai ensinar evolução e ter um relacionamento com o Criador do universo? I had a problem. Eu tinha um problema. But I'm smart enough to know I had a problem. Mas a questão é que eu sou inteligente o suficiente para saber que eu tinha um problema. Now remember that everybody comes to Christ in a spectrum. Você tem que lembrar que todas as pessoas que vêm até Cristo, elas vão estar dentro de um espectro. In a spectrum from intellectual to emotional. Esse espectro ele vai do intelectual para a emoção. Everybody comes inside that spectrum. Então todos os que vêm até Cristo vão ter essa experiência dentro desse espectro. I'm sure you have seen people very emotionally come to Christ. Eu tenho certeza que vocês já viram pessoas com muita emoção vindo até Cristo. But they had to make a decision to do it. Mas eles tiveram que tomar uma decisão para vir até Cristo. There was an intellectual component. Então tinha um componente de intelecto nesta experiência. But I represent this end of the spectrum. Mas eu represento o final, esse final do espectro. No individual person led me to Christ. Não teve uma pessoa que veio falar comigo e me levou até Cristo. Nobody was suggesting what I should do. Ninguém veio para mim e sugeriu o que eu deveria fazer. At the age of 27, I decided to decide for myself whether Jesus was telling the truth or not. Então, com 27 anos, eu decidi, então, por mim mesmo, crer se o que Jesus estava falando ou não, era verdade ou não. No person was involved except that I did read, of course, the writings of humans. Não teve pessoas envolvidas no meu processo, mas é claro que eu li livros escritos por humanos. But for 6 months, Mas por 6 meses, in a personal study, num estudo pessoal, I looked at the claim, was Jesus telling the truth? eu então tentei responder essa pergunta. Jesus estava falando a verdade? Was he the Son of God? Was he God? Ele era o Filho de Deus, Deus? Now, this was a personal study. Esse foi um estudo pessoal. I had been around Christians who had tried to witness to me. Eu estive já com pessoas, né? Eu tinha tido contato com pessoas que tentaram falar de Jesus para mim, But they've been very ineffective. mas eles foram inafetivos, eles não tiveram efeito nesse processo. And I decided to decide for myself. Então eu decidi decidir por mim mesmo. And so I took my analytical, my scholastic skills, Então eu peguei toda a minha habilidade, né, analítica, and I attacked the problem. então eu ataquei o problema. And I looked at the histories. Então eu olhei a história, I looked at the Bible for the first time. eu olhei na Bíblia, né, eu li a Bíblia pela primeira vez. At the end of 6 months, Então no final, né, desse tempo, I came to the conclusion that Jesus was telling the truth. eu cheguei à conclusão que Jesus estava falando a verdade. Now, if you are going to seek truth Então, se você está buscando a verdade and you find truth, e você encontra a verdade, you have to accept it. você tem que aceitar. Doesn't matter whether you want to or not. Não importa se você quer aceitar ou não. If you're going to maintain intellectual honesty Se você vai ter uma honestidade intelectual and you find truth, you have to accept it whether you like it or not. e você encontra a verdade, você tem que aceitar a verdade, quer goste ou não. And I became a Christian by myself in a room. Então eu me tornei cristão sozinho no meu quarto. Now, I said no human was involved, Eu falei que não tinha um humano envolvido, except that I did read the writings of historians. a não ser de que eu li os escritos dos historiadores. I look back and realize the Holy Spirit was guiding me. Mas olhando para trás hoje, eu sei que o Espírito Santo estava me guiando. Hello? So I realize now it was the Holy Spirit guiding me. Então hoje eu sei que o Espírito Santo estava me guiando.
But at the time, I didn't understand that. Mas na época que aconteceu, eu não tinha esse entendimento. And I became a saved evolutionist. Então eu me tornei um evolucionista salvo. I knew so little about Christianity. Eu sabia tão pouco sobre o cristianismo. I actually went to a large church, Então aí eu fui numa igreja bem grande. made an appointment with an associate minister, Aí eu marquei um horário com o pastor, sat down with him, sentei com ele. and said, E aí eu disse para ele. it gave me a longer version of the story. É claro, eu contei, né, a versão maior dessa história para o pastor. And I said to him, Eu falei para ele: is there anything else I need to do? tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? You see, I'm a scientist, Veja, eu sou cientista. right? A scientist expects a checklist at the back of the book. Porque como cientista eu vou esperar, né, uma lista de tudo aquilo que eu tenho que fazer no final do livro. There's no checklist at the back of the book. E na Bíblia não tem esse checklist. And so I asked him, is there anything else I need to Então do? eu fui para o pastor e perguntei: tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? He looked at me and he said, Ele olhou para mim e falou: sir, your decision is firm. Senhor, a tua decisão é firme. I looked back at him and said, Eu olhei para ele e falei: if you knew me, se você me conhecesse, you wouldn't ask that você question. nem me perguntaria nem me faria essa pergunta. That kind of took him back a little. Isso aí, né, deixou um pouquinho And so assustado. he said, okay, Falou: tá bom. open up the Bible. Aí ele abriu a Bíblia. Showed me that I needed to make it public. Aí ele me mostrou então que eu tinha que fazer essa decisão, tornar essa decisão pública. Open up the Bible. Aí ele abriu mais um pouco, Showed me I needed to be baptized. mostrou que eu tinha que ser batizado. I said, fine, Ele falou: tudo bem, it's there. está aqui na Bíblia. And so I made it public, Então eu tornei essa decisão pública, was baptized, fui batizado, but that just made me a saved evolutionist. mas isso só me tornou um evolucionista salvo. So now I spent 16 more months E aí, depois desse momento, eu gastei mais 16 meses asking the question, fazendo a pergunta: did God use evolution to create what we see? Deus usou a evolução para criar aquilo que nós vemos hoje? Was what I had learned and taught others okay? Ou tudo que eu aprendi na evolução e ensinei estava certo? Or Ou, could you take the Bible seriously? levando a Bíblia a sério, That God created all in 6 literal days about 6,000 years ago. se Deus criou a Bíblia, criou o mundo, tudo que nós vemos em 6 dias literais, há 6.000 anos atrás. Was what I had learned and taught others wrong? E o que eu aprendi e ensinei estava errado. So I started with a blank piece of paper, Então eu peguei uma folha em branco. did not allow what I had learned and thought previously to affect me. Eu não permiti que tudo que eu sabia, que eu havia ensinado, afetasse esse estudo. And I reevaluated scientific law, Então eu fiz uma reavaliação das leis científicas, natural os process, processos naturais, reevaluated the physical evidence. as evidências físicas, And I came to the conclusion, e eu cheguei à conclusão: there's no science to support evolution at all. não existe ciência que apoie a evolução de forma nenhuma. It's a fairy tale for adults. É um conto de fadas que é contado para adultos. Did you hear that? Ouviu bem? Evolution is a religion. Evolução, na realidade, é uma religião, It's not science. não é ciência. It's believed in by faith. Você acredita na evolução pela fé. It's a religion. É uma religião. And the last night of my 16-month process, Na última noite, nesse processo, né, de 16 meses, I asked myself one question. eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Could the law of gravity ever evolve? A lei da gravidade, ela evoluiu? Tonight I have studied science for 62 years. Né? Hoje, eu posso dizer que eu já estudei ciência por 62 anos. I can think of no way that gravity could ever evolve. Eu posso dizer para você que não tem forma nenhuma, de nenhuma forma que a lei da gravidade evoluiu.
it could never be less than it is, não pode ser menos do que é. which means it had to come into existence whole and complete. Então significa que ela veio à existência já inteira e completa. It is a universal law that acts exactly the same way everywhere in the universe. É uma lei universal e ela funciona da mesma forma em qualquer lugar do universo. There is nowhere in the entire universe that gravity does not exist. Não existe nenhum lugar no universo que a gravidade não exista. I'd like to challenge you with a thought. Eu quero desafiar você com um pensamento. There is nowhere in the universe that gravity does not exist. Não existe nenhum lugar no universo que não exista gravidade. Therefore, Por causa disso, gravity a gravidade is the natural entity in nature that allows us to see how God the Holy Spirit can be omnipresent. é a entidade na natureza que nos permite perceber que Deus ele é onipresente. Hello? Gravity gives us a natural way to understand how God the Holy Spirit can be omnipresent. A lei da gravidade nos dá um entendimento natural de como Deus ele e o Espírito Santo podem ser onipresentes. And if it came into existence whole and complete, Então ela veio à existência inteira e completa. it had to be created. Então ela teve que ser criada. And instantaneously, E daí instantaneamente you realize that every other law of science had to be created. você percebe que todas as leis da ciência também foram criadas. And think with me for a moment. Pense comigo. What must you have in order to have law? Para se ter uma lei, o que é necessário nós termos? The one thing you must have in order to have law Para termos a lei, uma coisa que nós precisamos ter is a lawgiver. é uma pessoa que faça lei, um legislador. Without a lawgiver, there is no law. Sem uma pessoa que faça lei, não existe lei. The simple fact of the existence of laws in nature prove that there is a lawgiver. Então, o simples fato de termos lei na natureza significa que nós temos um doador da lei. And I had been reevaluating natural process. E aí eu tive que reavaliar o processo natural, os processos naturais. Now, no natural process is of any value unless it's whole and complete. Nenhum processo natural ele tem valor se ele não veio a acontecer inteiro e completo. You were all taught about photosynthesis in Todos school. vocês já estudaram sobre a fotossíntese na escola. That natural process is responsible for 98 to 99% of all life on Earth existing. Esse processo, ele é responsável por 98, 99% de todo tipo de vida que existe na face da Terra. But if you remove one step in the process, Mas se você retirar um passo, uma etapa desse processo, it doesn't work. ele não funciona. That means that all natural processes had to come into existence whole and complete. Então significa que todos os processos naturais também tiveram que vir à existência inteiro e completo. They could not have evolved into existence from something less. Não teve como evoluir, vir à existência de algo menos do que ele é hoje. Now, as a child, I grew up on the campus of the University of California, Berkeley. Como criança, eu convivi muito no campus universitário da Universidade de Berkeley, na Califórnia. I was a seriously indoctrinated evolutionist. Eu fui um evolucionista doutrinado, de uma forma muito pesada. And when I was not being taught evolution in school, E quando eu não estava aprendendo evolução na escola, I spent my time in the paleontology laboratories at the University of California, eu Berkeley. gastava o meu tempo livre no laboratório de paleontologia na universidade. At the age of 8, Quando eu tinha 8 anos, they started borrowing me from one classroom to the other to teach the other children about dinosaurs, fossils, and evolutionary theory. eles me tiravam da minha turma e me levavam para todas as outras as turmas para eu ensinar sobre o registro fóssil, sobre os dinossauros, Because I knew more about than the teachers. porque eu sabia mais do que os professores. Absolutely true. Isso é uma verdade. And so I was reevaluating the physical evidence and realized that what's in the textbook is not what's in the ground. Então, reavaliando as evidências físicas, eu descobri que aquilo que nós temos no livro, nos livros que nos é dado na escola, não é aquilo que existe no solo.
How many of you remember being in school Quantos de vocês se lembram, né, na escola? and you saw an illustration in the textbook E daí tinha uma foto, uma ilustração nos nossos livros escolares, and it showed you there's layers in the ground, que mostrava que existiam camadas no solo, that as you go down they get older and older, e à medida que vai, né, a profundidade dessas camadas, nós temos toda a idade da Terra cada vez mais velho. and probably next to each layer E aí, provavelmente, né, em cada próximo ali de cada camada, was the drawing of different creatures that supposedly existed at different tem o times in the desenho past. de todas as criaturas que supostamente viveram nessas eras, né, que é colocada ali. Does this sound familiar? Familiar, né? Todos vocês já viram isso? I should hear a yes from everybody. Eu deveria ter recebido um yes de todo, um sim de todo mundo. Todo mundo viu na escola isso, gente, não tem como fugir. But I have a question for you tonight. Mas eu tenho uma pergunta para você. When you left school, Quando você parou? did any of you ever go out, dig in the ground to see whether they were telling you the truth or not? Quando você saiu da escola, foi lá no terreno, no chão, cavou um buraco para ver se aquilo que estava sendo falado era verdade? No? You didn't? Você não foi? Then how do you know they were telling you the truth? Então como que você sabe que eles estavam falando a verdade? Remember, the last time I looked, you can draw anything you want to. Lembra que da última vez que eu fui buscar essa informação, você pode desenhar o que você quiser. Hello? Now, I want you to understand there are layers in the ground. Claro que existem camadas no solo, não é isso. Many of the layers do contain fossils, Muito das camadas que existem no solo tem sim fósseis, but there's not one location on the entire surface of this earth mas não existe uma localidade em toda a superfície da Terra that you can dig straight down, que você pode cavar, né, reto, go through all the layers in the order shown in the textbooks. passar por todas as camadas naquela ordem que é mostrada no livro. Not one location Não existe uma localidade that you can dig straight down que você pode cavar, né, and go through profundidade, and go through all those layers in the order shown in the textbook. e passar por todas as camadas que são mostradas no livro. When we dig in the ground, Então, quando nós cavamos, né, o solo, there are missing layers. tem camadas que estão faltando, Some are upside down. algumas estão trocadas, né, naquela ordem, That according to evolutionists, the younger layer is underneath the older layer. que de acordo com os evolucionistas, as camadas mais novas estão debaixo das camadas mais velhas, pelos nomes das camadas. And when you think about it, the layers in the ground are much better understood as the result of a worldwide E flood. se você pensar bem, todas essas camadas, você tem uma compreensão melhor quando você estuda essas camadas, é porque elas aconteceram de um dilúvio global, That killed trillions of organisms que matou trilhões de organismos and buried them in wet mud layers in a random order. e acabou enterrando todos esses organismos numa camada muito grande de lama. And overnight, I became a biblical scientific creationist. Então, por causa disso, naquela noite eu me tornei um cientista criacionista bíblico. That's a person who believes 100% from the Bible É uma pessoa que acredita 100% na Bíblia and 100% from science. e 100% pela ciência, That creation is true, que a criação é verdade. occurred about 6,000 years ago Ela aconteceu há mais ou menos 6.000 anos atrás, in 6 literal 24-hour days. em 6 dias literais de 24 horas. For the last 44 years, I've been traveling the world teaching on this. E nesses últimos 44 anos da minha vida, eu tenho viajado pelo mundo ensinando sobre isso. And I want to say, why should this be important to you? E aí eu quero perguntar, né? Por que isso deveria ser importante para você? Maybe you were interested in what I said, Talvez você tenha até interesse no que eu estou falando, but we're talking about foundations tonight. mas hoje nós estamos falando sobre fundamentos. And why should the issue of creation or evolution be personally interesting, important to you? Mas por que a questão da evolução e criação deveria ser de uma forma pessoal e importante para você? Now, I like asking questions and getting answers. Eu gosto de fazer pergunta e gosto de ter as respostas para minhas perguntas. And I would remind you E eu vou lembrar você that we have pastors listening. que nós temos pastores aqui ouvindo, se você sabe responder ou não. So please tell me, Então me diga,
Are all Christians called to share their faith in Christ with others? Todos os cristãos foram chamados para compartilhar a sua fé em Cristo com os outros? That was really weak. Foi fraco, foi fraco. That was about maybe a third. Talvez assim um terço. I said, remember, there are pastors listening. Falei, lembra, tem pastor ouvindo. Would you agree all Christians are called to share their faith in Christ with others? Você concorda comigo que todos os cristãos foram chamados para compartilhar a sua fé em Cristo com outros? Now that's better. Muito melhor. That's better. That's better. Now I want to say this. Sharing your faith in Christ with others is a perfectly valid way of winning others to Christ. Eu quero dizer para você assim, compartilhar a tua fé em Cristo com outros é uma forma perfeita de você trazer outras pessoas para Jesus. But what happens? Mas o que acontece What happens when you try to share your faith in Christ with somebody else? quando você tenta compartilhar a tua fé em Cristo com algumas pessoas? And they respond by saying, E aí eles te dizem o seguinte: what about the dinosaurs? e os dinossauros? What about the millions and billions of supposed years they taught us in school? E aqueles milhões e milhões de anos que foi ensinado para a gente na escola? What about that supposed proof for ape-human evolution? E aquela prova que tem sobre a evolução do humano, do macaco para o humano? What about that stuff? What about? What about that stuff? E essas coisas todas? What I want to sensitize you tonight is this. O que eu quero falar para você nessa noite? The world outside these walls is asking good questions. As pessoas que estão fora dessa parede aqui, que estão lá fora, elas estão fazendo perguntas muito boas. But if you don't have good answers to good questions, Mas se você não tem as respostas para estas perguntas, the world outside these walls has no reason to pay any attention to you at all. as pessoas lá fora não têm nenhum interesse de te ouvir, de dar atenção para você. Did you hear that? Ouviu bem? The world is asking good questions. O mundo está fazendo perguntas. But if you don't know the answers, Mas se você não tem as respostas, you can't use them. você não vai trazê-los. If you can't use them, E se você não vai poder usar essas informações, the world has no reason to pay any attention to you at all. aí o mundo não tem razão para prestar atenção em você. If you don't know the good answers, Se você não tem as boas respostas, two things will happen. duas coisas vão acontecer. Number one, Número 1, the person you were trying to witness to a pessoa na qual você está tentando testemunhar tua fé will think they were right, vai pensar que eles estão certos, that Christians don't have good answers to good que os questions. cristãos não têm respostas boas para essas perguntas válidas. And they're going to become even more entrenched in their theories of E evolution. aí eles vão estar cada vez mais envolvidos nessa teoria da evolução. They're going to be harder to reach the next time. Aí na próxima vez vai ser muito mais difícil alcançar essas pessoas. The second thing that will happen, A segunda coisa que vai acontecer, you may shrink back. você vai se sentir encolhido. You may say, I don't know the good answers. Você vai dizer assim, realmente não tem as respostas. You may even stop trying to witness altogether. E daí você vai até parar de compartilhar com as outras pessoas. This is why it should be important to you. Por isso que deve ser importante para você. We have good answers to good questions. Nós temos boas respostas para todas essas perguntas. Dinosaurs and their relatives are mentioned 11 times in the Bible. Os in the Old Testament. dinossauros e todas a sua espécie, ele é mencionado na Bíblia 11 vezes. 9 times after the flood of Noah. 9 vezes depois do dilúvio. Do you know where they are? Você sabe onde estão esses versículos? Can you show them to somebody? Você pode mostrar esses versículos para alguém? Do you know that we have reliable human history Nós temos histórias de escritores humanos que são extremamente confiáveis, art and artifacts artes e artefatos to prove para provar people and dinosaurs lived together que as pessoas e os dinossauros viveram na mesma época, until at least 1883. até mais ou menos 1883. But do you know that history? Mas você conhece essa história? Then you can't share it. Então não tem como você compartilhar. Remember that evolutionists do not have one scientific proof that the earth and universe are old.
Você tem que lembrar que os evolucionistas não têm nenhuma prova científica de que o universo e a Terra são velhos. They talk about it all the time, Eles falam sobre isso o tempo inteiro, but they do not have one scientific proof the Earth and the universe are old. mas eles não têm nenhuma prova científica de que a Terra e o universo são velhos. They use 5 arguments to suggest to you, to deceive you into believing in millions and billions of years. Eles usam 5 argumentos para sugerir, para te enganar de que a Terra tem bilhões e bilhões de anos. But they do not have one single scientific proof. Mas eles não têm nenhuma prova científica. Today we have over 300 scientific proofs the Earth and the universe are young. Hoje nós temos mais ou menos 300 provas científicas de que o universo e a Terra são jovens. We are discovering one new argument per month at this time. E hoje nós temos descobertos pelo menos um argumento por mês. We have one Sobre DVD isso. available Nós temos um DVD ali that contains about 18 major arguments. que tem mais ou menos 18 argumentos. In my book on creation, I list 25, E no meu livro sobre a criação eu faço uma lista de 25. but we actually have over 300. Mas hoje nós temos pelo menos 300. Most of them are easy to understand. Muitos deles são muito fáceis de compreender. Some are rather technical. Alguns são muito técnicos. But any of you can learn enough of these simple arguments to defeat an evolutionist. Mas qualquer um de vocês pode aprender o suficiente desses argumentos simples para derrotar qualquer evolucionista. Our website, creationworldview.org, O nosso website, né, creationworldview.org, you want to write that down. você escreva, né, se você não comprou o material ainda, escreva esse website, creationworldview.org. creationworldview.org. Because there's a Brazilian flag there. Tem uma bandeirinha do Brasil ali no site. Oh, come on, be proud. Tem que se sentir orgulhoso, né? Come on. Pode bater no peito, tem a bandeirinha do Brasil, tá em português. You click on that Brazilian flag, the entire website turns into Portuguese. Você clica, né, na bandeirinha brasileira, todo o website vai estar em português. There are many, many free articles there Tem in muitos Portuguese, artigos lá, já traduzidos para o português, que são de graça, including many arguments for a young Earth. e incluindo vários argumentos para a Terra jovem. And what about that supposed proof of human evolution? E essa questão da prova da evolução humana? Now, I'm going to ask a question. Eu vou te fazer uma pergunta. I'd like to get your response, Eu quero que você me responda. but I want to make sure you understand what I'm asking. Mas eu quero que você entenda o que eu estou perguntando. Let's talk about the supposed evidence for human evolution. Vamos falar sobre essas supostas evidências da evolução do homem. I am not asking you Eu não estou perguntando para você if you believe se this. você acredita nisso. I am asking Eu estou perguntando how many of you have heard the following. quantos de vocês ouviram People and chimpanzees share 99% the same DNA. que as pessoas e os chimpanzés, eles compartilham 99% do DNA. Quantos já ouviram sobre isso? You've heard that, Você já ouviu? okay? That is almost everybody in the room. A maioria, né, de vocês já ouviram isso. Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, brothers and sisters, irmãos e irmãs, that is an absolute lie. é uma mentira isso. It should make you righteously angry. Isso aí deveria te deixar assim realmente muito zangado. That is a claim invented about the year 2000 É uma afirmação que foi inventada mais ou menos no ano 2000, that was never based in science. que nunca foi baseada em ciência. And the more we know about genetics, E quanto mais nós conhecemos sobre genética, the more we know it's not true. e mais nós sabemos que isso não é verdade. Now, let me tell you the truth. Vou te contar a verdade. This is based on the Human Genome Project being completed Isso é baseado no projeto do genoma que já foi terminado and research that has been done until recently. e em pesquisas que foram feitas até recentemente. We now know Hoje nós sabemos genetically
que geneticamente you are only 70% the same as você apes. só é 70% igual a um chimpanzé. Not 99, Não é 99, 70. 70. But we do have a similarity of design. Mas nós temos uma similaridade de design. And so you would expect a certain degree of similarity. Então por isso você vai esperar, você pode até esperar uma certa similaridade. Agreed. Você concorda comigo? However, Mas I would remind you, eu quero lembrar para você, all life on Earth shares 25% the same DNA. toda vida na Terra ela compartilha 25% do DNA. You do not start comparing from zero. Você não começa uma comparação do zero. 25% of all life shares the same DNA. All 25%. life shares 25% the same DNA. Toda vida na Terra compartilha 25% do DNA. There are some things that are just necessary for life. Porque tem algumas coisas que são necessárias para a vida. And you are only 70% the same as a chimpanzee. Então, só temos 70% de similaridade com o chimpanzé. However, I would like you to know this before you leave here tonight. Mas eu quero que você tenha essa informação antes de você ir embora hoje. Based on this type of comparison, Baseado nesse tipo de comparação, the ones that evolutionists want to use, aquele tipo de comparação que os evolucionistas querem usar. you are Você é 50% the same as a banana. 50% igual a uma banana. I don't think they hear you well. I don't think you're loud enough. Eu acho que vocês não ouviram bem, isso aqui não falou alto. I said you are 50% the same as a banana. Você é 50% igual a uma banana. So when you have a banana for breakfast, Se você comer uma banana no café da manhã, could you consider that cannibalism? você consideraria isso canibalismo? But I also want you to know Mas eu também quero que você saiba, you are 60% the same as a chicken. você é 60% igual a uma galinha. Now, a banana is a plant. Banana é uma planta, A chicken is a bird. uma galinha, um pássaro. But I also want you to know Mas eu também quero que você saiba, you are 88% the same você é 88% igual as a rat. a uma ratazana. Aquelas grandonas assim, sabe? Não é o camundongo pequenininho assim, né? And genetically, Geneticamente, you are 70% the same as a sea sponge. você é 70%, 70%? 70% the same as a sea sponge. 70% é igual àquela esponja do mar, que encontra no fundo do oceano. Now, you're 7% the same as a sea sponge. Então, você é 70% igual a uma esponja do mar, You are 70% the same as a chimpanzee. 70% igual a um chimpanzé, But you're 88% the same as a rat. mas 88% igual a uma ratazana. So I will leave you with a question. Então, a pergunta, Which one are you closer to? qual que você é mais parecido? Make up in your own mind. Você pode fazer, né, teu pensamento aí. But you can't use this information if you don't know it. Mas você não vai conseguir usar essa informação se você não tiver anotado, né? And why should you be interested in creation versus evolution? Então, por que nós deveríamos ter esse interesse sobre criação versus evolução? Because it's important to God. Porque isso é importante para Deus. From Genesis to the Apocalypse, De Gênesis a Apocalipse, the acceptance of creation is the foundation of Christianity. a aceitação da criação, ele é importante para o cristianismo, ela é a base do cristianismo. Without the doctrine of creation, there is no Christianity. Porque sem a doutrina da criação não existe cristianismo. It's not just the book of Genesis. Não é só o livro de Gênesis. Most of the books of the Old and New Testament talk about creation. A maior parte dos livros do Velho Testamento fala sobre a criação. So Genesis, Então, Gênesis, Job, Jó, 8 Psalms nós temos 8 salmos deal que falam entirely with creation. que eles lidam só com a criação. I have a chapter in my book on the 8 great creation Psalms. Eu tenho um capítulo no livro que fala sobre esses 8 grandes salmos criacionistas. If you go to Isaiah, Se você vai para Isaías, chapters 42 through to 45, capítulos 42 a 45,
there are tremendous creation statements. Ali nós temos grandes temas criacionistas. And throughout the New Testament, E por todo o Novo Testamento, John chapter 5, João 5, Jesus said, Jesus disse: if you do not believe what Moses wrote, se você não acredita no que Moisés escreveu, if you don't believe in the story of creation, se você não acredita na história da criação, Jesus said this, Jesus falou o seguinte: then you have no need of me. você não precisa de mim. If you don't believe in creation, you have no need of me. Então, se você não acredita na criação, você não tem necessidade de mim. 3 chapters, 3 books of the New Testament deal with the scientific aspect of creation versus evolution. 3 livros no Novo Testamento lidam com o aspecto científico da criação. Romans chapter 1, Romanos 1, Acts chapter 17, Atos 17 2 Peter chapter 3. e 2 Pedro 3. Peter and Paul are dealing with the science concerning creation versus evolution. Pedro e Paulo, eles estão lidando com a ciência relacionada ao criacionismo. Of the entire New Testament, Então, em todo o Novo Testamento, only 5 books in the New Testament do not specifically quote from Genesis 1 to 11. somente 5 livros do Novo Testamento não tem nenhuma citação específica a respeito dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. If you'll open up your Bibles to the book of the Apocalypse Se você abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, and turn to chapter 14, e aí você lê capítulo 14, verses 6 and 7. versículos 6 e 7. Verses 6 and 7 is one sentence. O versículo 6 e 7 é uma sentença só. There's an angel of God flying through the heavens. Tem um anjo de Deus que está voando pelos céus. He has the eternal gospel. Ele tem o evangelho eterno. He is going to preach it to the people who live on the surface of the earth. E ele vai pregar para as pessoas que vivem na superfície da terra. And he says this E ele diz o seguinte, in summary, só resumindo, né, o que ele está falando. that the entire eternal gospel Todo o evangelho eterno can be summarized: pode ser resumido: worship the Creator. adorar o Criador. Now, with that in mind, why should creation versus evolution be important to you? Então, com isso na sua mente, por que criação e evolução tem que ser importante para você? There's another reason. Existe uma outra razão. Because if you do not understand the importance of the acceptance of creation or evolution, Porque se você não entender qual é a importância de estudar esse assunto, aceitar a criação e em relação contra a evolução, you simply fail to understand what is going on around you in the world today. você não vai conseguir entender todas as coisas que estão acontecendo ao teu redor. It is the acceptance of creation versus evolution that determines your worldview. Porque é a aceitação da criação ou da evolução que vai determinar como você enxerga o mundo. Some of you may have heard the worldview, but you may not be that understanding of what it means. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa palavra, cosmovisão, mas talvez você não tenha todo o entendimento do que significa essa palavra. So let me define it this way. Mas nós podemos definir dessa forma. A worldview is like a lens through which you see the world. Uma cosmovisão é como se fosse uma lente que você usa para ver como você enxerga o mundo. But the prescription of your lens Então a receita da tua lente, is based upon your acceptance of creation versus evolution. ela vai ser baseada em cima da tua aceitação da criação ou da evolução. If your foundation of thinking is based in evolution, Se a tua fundação, né, teu pensamento é baseado na evolução, that causes the shape, the prescription of your lens to be such que vai fazer então como que a prescrição, né, o formato da tua lente seja de tal forma, that when you look through that lens, quando daí você vai olhar através dessa lente, you're going to say você vai dizer assim: abortion, aborto, euthanasia, eutanásia, they're fine. tudo certo. Lawlessness, A rebelião em relação às leis, pornography, a pornografia, homosexuality, homossexualidade, racism, o racismo, they're fine. tudo certo.
But if your foundation of thinking is based in creation, Mas se o teu fundamento, os teus pensamentos são baseados na criação, that changes the shape, the prescription of your lens. que muda daí o formato da tua lente, a receita da tua lente, And when you look through that lens, e você olha através daquela lente, you're going to say abortion, você vai dizer aborto, euthanasia, eutanásia, or murder. são assassinatos. That lawlessness, Que a rebelião contra as leis, pornography, a pornografia, homosexuality, homossexualidade, racism o racismo are wrong. são errados. And you're going to know why. E você vai saber por que isso é errado. I would like to make one dogmatic statement to you this Eu evening. quero fazer uma afirmação dogmática aqui para você. All thinking Todo pensamento, is going to either be done in obedience to God ele vai ser feito em obediência a Deus, or disobedience to God. ou ele vai estar em desobediência a Deus. Não existe meio termo. Oh my goodness. That was worth a big amen. Isso valeria um amém bem alto, né? No, I'm going to give you a second chance. Dá uma segunda chance. I said, Eu disse o seguinte: all thinking todo pensamento, is either going to be done in obedience to God ou ele é feito em obediência a Deus, or disobedience to God. ou desobediência a Deus. That was better. Muito melhor. There's only one opinion by which we can judge what is absolutely right and wrong. Só existe uma pessoa que é o juiz e que define o certo ou o errado. That's God's opinion. É a opinião de Deus. And if your opinion does not line up with God's opinion, E se a tua opinião ela não está em conformidade com a opinião de Deus, then your opinion is simply wrong. a tua opinião então está errada. Hello? And why should creation versus evolution be important to you? Então, por que evolução e criação tem que ser importante? Tonight, I'd like you to think about the Bible. Então, vamos falar um pouquinho da Bíblia. It's made out of 2 testaments, Ela é feita de 2 testamentos, 66 books. 66 livros, But when you leave here tonight, I'd like you to think about it this way. mas quando formos embora nessa noite, eu quero que você pense de uma forma. The first 11 chapters of Genesis, Os primeiros 11 capítulos de Gênesis, that's the foundation. esses capítulos são o fundamento, o alicerce. Did you hear that? Ouviu bem? The first 11 chapters of Genesis, that is the foundation. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis são o fundamento. The rest of the Bible is structure. O resto da Bíblia, ele é somente estrutura. There isn't one significant Christian doctrine that does not start in the first 11 chapters of Tem Genesis. uma importante doutrina que não começa nesses 11 primeiros capítulos. I would defy you to name one that doesn't. Sorry? I would defy you to name one that doesn't start in the first Não 11 tem nenhuma chapters. doutrina que não comece nesses 11 capítulos. Eu até desafio você a me dizer uma doutrina bíblica que não comece nesses 11 capítulos. I've been coming to Brazil for 12 years. Eu venho já ao Brasil 12 anos. Again, we were here just 3 years ago. 3 anos atrás, né, nós estivemos aqui. I don't know about you, but I've noticed there's a little bit of building going on around here. Eu não sei você, eu não sei se você já percebeu, mas eu percebi que tem muita construção acontecendo nas cidades, Right? certo? Now let's think, how do you build a house? Então vamos pensar, como você vai construir uma casa? You've all seen it. Então você está construindo a casa, How do you build a house? como que você constrói? Well, the first thing you do is you build the roof first. Primeira coisa que você vai fazer é construir o teto. Come on, you're not thinking about this clearly. Você não está pensando nisso certo. The first thing you do when you build a house, Primeira coisa que você vai fazer quando você constrói a casa, you build the roof first, right? você vai fazer o teto primeiro, né? No. Não. Oh dear, you're not thinking about this correctly. Você não está pensando nisso de uma forma correta. The first thing you do when you build a house, Então, quando construímos uma casa, you build the roof first. você constrói o teto primeiro. So that when if anybody is putting on the shingles and falls off, they won't get hurt. Porque se depois que você vai colocar, né, todas as estruturas, né, e cair em cima ali, não vai se machucar a pessoa que cair, né? Porque o teto já está construído, não vai ter problema.
And then you lift up the roof Aí você levanta o teto. and you stick the walls underneath, Aí você vai pôr as paredes debaixo do teto, né? right? Certo? And then finally you stick the foundation in E aí, underneath, por último, você vai colocar os fundamentos, o alicerce ali. right? Não é assim? Come on, you're not going to buy this, right? Você não vai comprar nessa minha ideia. What do you do when you build a house? O que nós fazemos quando nós construímos uma casa? You build the foundation Você vai first. fazer os alicerces primeiro, o fundamento. Then you put up the sticks and the bricks. Aí, então, depois você vai colocar, né, as colunas, né, os tijolos. You lay the foundation, Você coloca o then you fundamento. build the structure. Aí você constrói a estrutura. And that's exactly the way God wrote the Bible. E é assim que Deus construiu, Ele escreveu a Bíblia. And the first 11 chapters of Genesis, that's the foundation. The You- rest of the Bible is structure. Então, os 11 primeiros capítulos de Gênesis são os alicerces e o resto da Bíblia são as estruturas. Now, I can disprove evolution any way you choose. Eu posso desbancar a evolução de qualquer forma que você escolha. I can disprove evolution using physics, Eu posso usar a física, biology, a biologia, astronomy, a astronomia, mathematics, a matemática, simply by logic. simplesmente por lógica. Think with me for a moment. Pense comigo. Remember that there is no such thing as the theory of evolution. Lembra que não existe algo que a gente fala assim, a teoria da evolução. If you had a room with 1 million evolutionists alive in it, Se você tiver uma sala que tem 1 bilhão de evolucionistas vivos dentro dessa sala, there would be 1,000,001 different theories of você vai evolution encontrar present. 1.000.001 teoria da evolução, uma diferente da outra. Apparently, some of you don't quite follow. Alguns de vocês não entenderam, né, a piada. Everybody in the room would agree it's true. Todos os que estão na sala vão concordar que é verdade, No two would agree exactly on the way it mas não tem happens. dois que vão concordar da mesma forma. And by the time you got through the room, E depois que você passou conversando com todos na sala, the first guy would have changed his mind. o primeiro já mudou a ideia. Hello? And let's use the most universally accepted principle in science to disprove evolution. Vamos usar um princípio bem comum na ciência para desbancar a evolução. The most universally accepted principle in science is the principle of cause and effect. O princípio mais comum que nós temos hoje na ciência é aquele princípio da causa e do efeito. Now, are we all familiar with cause and effect reasoning? Todos nós conhecemos, né, a questão da causa e do efeito. Você já ouviu falar? Some of you apparently aren't familiar. Alguns de vocês, né, parece que não têm conhecimento. It says for every effect there must be a cause. Fala assim, para cada efeito houve. Quem vai falar? For every effect there must be a cause. Para cada efeito tem uma causa. And I will give you an example. E eu vou te dar um exemplo. You are the effect. Vocês são os efeitos. Your parents were the cause. Os seus pais são a causa. Anybody here that's not true? Alguém aqui não entrou nessa questão pais, filhos, que nasceu de uma forma diferente? So you do understand cause and Então effect você reasoning. entende esse princípio. Now let's use cause and effect reasoning to prove that evolution is not true. Vamos usar esse princípio de causa e efeito para provar que a evolução não é verdade. So we think that people are the most important effects. So let's ask an evolutionist, where did people come from? Então, nós temos sempre esse pensamento que o ser humano, ele é o mais importante nesse processo. Então, vamos perguntar para um evolucionista, usando causa e efeito, da onde vieram os seres humanos? So where did people come from? Da onde vieram os homens? And the evolutionist says, Os evolucionistas vão dizer assim, that's simple. simples. They came from some kind of a mammal, Eles vieram de mamíferos, some kind of a primate. algum tipo de primatas. And you say, really? Aí eu falo assim, sério? Then where did the mammals come from? Da onde vieram os mamíferos? And they say, Eles falam, that's simple. tranquilo, Reptiles. dos répteis. You go, oh, Aí eles falam assim, aham, then where did the reptiles come from? da onde vieram os répteis?
And they say, oh, that's simple. Eles vão falar assim, bem simples. They came from amphibians. Eles vieram dos anfíbios. And you go, really? Aí você vai falar assim, sério? Then where did the amphibians come from? Da onde vieram os anfíbios? And they say, oh, that's simple. Aí eles vão falar assim, fácil, fácil. They came from fish. Eles vieram dos peixes. And you say, yeah, right. Aí você fala assim, aham, tá certo, né? Then where did the fish come from? Aí então, da onde vieram os peixes? And they say, oh, that's simple. Eles vão falar assim, simples. They came from single-celled organisms. Eles vieram de organismos unicelulares. And you say, Aí você fala assim, okay, tá, peraí. one more time around the mountain. Aí nós vamos passar pela montanha, né? Dar volta na montanha mais uma vez. Where did the single-celled organisms come Da from? onde vieram os organismos unicelulares? And they will look you right in the eye, Eles vão olhar bem nos teus olhos. and they will respond by saying, Eles vão responder dizendo, rocks. pedras, rochas. Oh, come on, you got to get the smile. Você tem que dar aquele sorriso, né? Rocks. Rochas. I'm serious as a heart attack. Estou falando sério, gente. If you believe in evolution, Se você acredita na evolução, you believe rocks become alive by random chance. você vai acreditar que rochas se tornaram vivos ao acaso. I would like to ask all of you a question. Eu quero te fazer uma pergunta. When was the last time you saw a rock become alive by random chance? Quando foi a última vez que você viu uma rocha se tornar um ser vivo assim, ao acaso? No? Você nunca viu? No? Não? And you never will. E você nunca vai ver. And when you became a Christian, Quando então você se torna cristão, did you leave your brain outside? você deixa o teu cérebro do lado de fora? Ladies and gentlemen, there are no trick questions in any of Não my estou fazendo presentations. pegadinha aqui não, gente. Tudo certo. I'll give you a second Vou chance. te dar uma segunda chance. When you became a Christian, Quando você se torna cristão, did you leave your brain outside? você deixa o teu cérebro lá do lado de fora? No. Then as a thinking, intelligent, prudent human being, Então, como um ser humano inteligente, que pensa, aren't you going to want to ask one more question? você não faria mais uma pergunta? Aren't you going to want to ask, Você não vai perguntar where did the da onde vieram as... rocks come from? Da onde as rochas vieram? Now, when you ask an evolutionist, where did the rocks come from? Quando você pergunta a um evolucionista da onde vieram as rochas, You're only going to get one of two answers. você vai ter uma dessas duas respostas. You see, I used to be an evolutionist. Eu já fui evolucionista, I used to have a license to teach eu evolution. tinha o meu certificado, né, minha carteirinha para ensinar a evolução. And so, evolutionists will tell you, Então os evolucionistas vão te dizer, where did the rocks come from? de onde vieram as rochas? The first answer goes like this. Primeira resposta é assim. That really is the answer. É a resposta que eles dão. The other answer goes like this. A outra resposta é assim. Well, Bom, they have just always been. sempre existiram. Now think with me for a moment. Aí pensa comigo. When an evolutionist says that they have just always been, Quando um evolucionista fala, elas sempre existiram, what are they saying? o que eles estão dizendo? Evolutionists like to rewrite the Bible. Os evolucionistas, eles querem reescrever a Bíblia. What they're saying is this. O que eles estão dizendo é o seguinte: Mass, energy, and time are eternal. massa, energia e tempo são eternos. They have just always been. Sempre existiram. And they believe in the God of random chance. E aí eles acreditam no Deus do acaso. They believe that the simple will become complex by random Eles chance. acreditam que o simples se torna complexo, assim, ao acaso. But everything in science tells us that that's not true. Mas a ciência nos fala que isso não é verdade. Everything in science tells us that everything started perfect sometime in the past. Toda prova na ciência nos fala que And tudo começou perfeito em algum momento do passado, and is breaking down in the present. começou perfeito e completo, e com o passar do tempo ela entrou em decomposição, né? Está se diminuindo. Now that's consistent with creation. E isso aí é consistente com a criação.
and a young creation. e com a criação jovem. And so tonight I have merely scratched the surface. Então, né, hoje eu falei assim, só superfície da questão. I've only shared with you maybe 10, 15% of what's available on the DVD on this subject. Eu compartilhei com vocês talvez 10 a 15% de toda a informação que nós temos no DVD. But I would like to share with you one scripture in closing. Mas eu quero daí compartilhar com vocês mais um versículo para terminarmos. I said I became a Christian in a search for truth. Eu falei, né, que eu me tornei cristão buscando a verdade. And I became a Christian when I found out Eu me tornei cristão quando eu descobri truth is not a concept. que verdade não é um conceito. Truth is a person. Verdade é uma pessoa. And if you want to know all the truth there is, all you have to do is ask that person into your life. Então, quando tudo, né, acontece na tua vida, a única coisa que você tem que fazer é pedir para que essa pessoa venha na tua vida. Now, in the Gospel of John, chapter 1, No Evangelho de João 1, it tells us that Jesus was full of truth, fala que Jesus ele era cheio da verdade and that through him truth is realized. e através dele a verdade foi percebida. In John chapter 8, Em João 8, verses 31 and 32, versículos 31 e 32, Jesus said, fala, Jesus falando, né? "You shall know the truth, Você conhecerá a verdade and the truth shall make you free." e a verdade te libertará. But would you please open your Bibles to John chapter 14? Então abra a tua Bíblia em João 14. Notice what it says in John chapter 14. Vamos ver o que fala em João 14. And I'd like to teach you a good Bible study technique. E eu quero te ensinar um estudo, uma técnica de estudo da Bíblia. Now, I do not ask trick questions. Eu não faço perguntas que são pegadinhas. Please tell me, Me diga então, how many of you have walked into a kitchen quantos de vocês já entraram numa cozinha, and picked up a dry sponge? pegaram, né, uma esponja seca? Quantos de vocês, né? Not a trick question. Não é pegadinha, tá? Please tell me, Diga para mim. what do you have to do to it to get it full size? Just a moment. We don't use this kind of sponge in Brazil, so I'm going to Oh, use I'm another sorry. example. Excuse me. Porque nos Estados Unidos tem uma esponja que é pequenininha, daí coloca água, ela aumenta de tamanho. No Brasil, na cozinha, a gente não tem esse tipo de esponja, daí não tem essa análise. Lembra aquela toalhinha que a gente ganha assim, comprimida assim, que põe na água e ela aumenta? É isso que ele está querendo falar. Então eu vou usar, ele vai falar esponja, eu vou usar toalha, tá? What Okay. do you have to do to it? Então o que você tem que fazer com isso? What do you have to do to get it from the dry to the full O que size? você tem que fazer, né, para ela sair do seco para o tamanho todo dela? You have to get it wet. You've got to wet it. Você tem que molhar. Excellent. Good answer. Uma resposta boa. Now, I want to teach you a good Bible study technique. Então eu quero te ensinar uma técnica de estudo bíblico. I work on 5 continents. Eu trabalho em 5 continentes, I work in 20 languages. com 20 línguas diferentes. Everybody does this. Todo mundo faz isso. We all abbreviate our sentences. Todos nós abreviamos as nossas sentenças, nossas frases. It's a way of saying things faster. É uma forma que nós usamos para falar aquilo que queremos de uma forma mais rápida. Now, how do you abbreviate a sentence? Então, como que você abrevia uma frase? It's very simple. É muito simples. You make a statement, Você faz uma afirmação then you apply it to several additional statements separated by commas, e aí você vai adicionar mais afirmações nessa frase separando com vírgulas. Now, It's a towel. Yes, a towel. think with me. Pensa comigo. To see the dry towel become full size, you Então- had to add water. Então, para você ver essa toalhinha, né, que está comprimida no tamanho normal, você teve que adicionar água. Anytime you read the Bible Então, qualquer vez que você for ler a Bíblia and you see a sentence that's constructed the way I talked about, e você ver essa sentença da forma que eu estou dizendo aqui, estruturada, da forma que eu estou falando aqui, one statement applied to several in a series of commas, tem uma afirmação e daí tem várias vírgulas, né, com as afirmações seguindo, I want you to stop eu quero que você pare and say, e diga, that's a dry towel.
Aqui nós temos uma toalha seca. And if you want to see it full size, E daí, se você quer ver o tamanho completo, you've got to add water. você tem que adicionar água. Take a look at John chapter 14, Veja capítulo 14 de João, verse 6. versículo 6. You read it, but I will read it, adding water to a dry towel. Então, eu vou ler aqui, né, adicionando água nessa toalha seca. Verse 6. Versículo 6. Jesus said to him, Respondeu Jesus: I am the way, Eu sou o caminho and e I am the truth, eu sou a verdade and e I am the life. eu sou a vida. No one comes to the Father but through me. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tell me, Diga para mim, did Jesus say, I'm telling you the truth? se alguém falasse assim, eu estou dizendo a verdade. No. É isso que ele está falando? Eu estou dizendo a verdade? Did Jesus say, I'm being truthful with you? E Jesus está falando assim, eu estou sendo verdadeiro com você? No. What did Jesus say? O que Jesus está dizendo? I am the truth. Eu sou a verdade. And truth is a person, not a concept. Então, a verdade é uma pessoa e não um conceito. And if you want to know all the truth there is in the entire universe, E se você conhecesse toda a verdade, né, do universo inteiro, all you have to do is ask him into your life. para você conhecer toda a verdade do universo inteiro, a única coisa que você tem que fazer é pedir para que Jesus entre na tua vida. Well, thank you for allowing us to come back. Obrigado por nos permitir que voltássemos.